Olá a todos, muito boa noite. Bem-vindos a mais um estudo bíblico nesta quarta-feira, hoje, dia 31 de março de 2021. É sempre com muita alegria que nós podemos partilhar da palavra de Deus e trazer até vós aquilo que o Senhor nos quer trazer ao nosso coração, à nossa vida e ao nosso lar. Esta mensagem de hoje vem falar para ti, que estás nesse lugar, para o teu lar, para a tua família. Diz que a mensagem de hoje, teu título, não deixes que o teu lar seja destruído. Eu repito, não deixes que o teu lar seja destruído. O lar é o projeto mais lindo, é o projeto mais amado de Deus, chamado família, lar. E o diabo nos últimos tempos tem feito com que os lares e a família sejam destruídos. E Deus nesta noite quer, através deste estudo, ensinar-te para que o teu lar não seja destruído. Eu vou orar por ti nesta noite. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Tu que és o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Tu que viste que Adão não podia estar só e criaste uma desajudadora para ele, uma companheira, alguém que pudesse viver todos os dias da sua vida junto de Adão. E nesta hora, Senhor Deus Pai, usa-me como instrumento para eu levar até esta nação, a todos aqueles que nos escutam através da rádio e através da TV Nike, para que o seu lar não seja destruído. Porque esta é a tua vontade, ó Pai. É o projeto mais lindo, mais belo que tu queres para todos nós. Amém. Abram comigo Mateus 7, no versículo 24 ao 29. Mateus 7, versículo 24 ao 29, diz o seguinte: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu o vento e a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E grande foi a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão admirou-se da sã doutrina, porque quanto os ensinava como tendo autoridade, e não como escribas. A expressão popular, um dia a casa cai, ou caiu, refere-se a muitas situações, a coisas erradas que certamente terminará ainda pior. Muitas vezes nós começamos com um lar errado
e ainda terminamos pior com uma família mais errada. Infelizmente, muitas casas estão sendo arruinadas. E quando eu falo em casas, não falo em 4 paredes. Falo em famílias. Falo em lares. Aquele lar que Deus criou, o seu maior projeto. E não são as paredes, mas sim o amor do lar. O relacionamento pode ser comparado com uma manutenção de uma casa que precisa dia a dia ser restaurada. E acumula-se problemas atrás de problemas, situações atrás de situações. E situações irreversíveis. Jesus, neste texto, fala-nos de 2 homens. Fala-nos de 2 homens. E 2 casas que normalmente eles exemplificam. Mas há uma coisa que diferencia um homem do outro homem. E Jesus nesta noite quer ensinar-nos como diferenciar um homem do outro homem. E o primeiro ponto que eu quero ensinar nesta noite é que uma casa foi construída sobre a rocha e a outra casa foi construída sobre a areia. E eu quero que tu nesta noite reflitas comigo sobre este texto que Jesus nos ensinou. São 2 personagens iguais. Imagina 2 crentes, um que construi a sua casa sobre a rocha e o outro que constrói a sua casa sobre a areia. O que diferenciou um homem do outro homem que Jesus falava é que um homem tinha a sua casa baseada na fé. A primeira coluna de sustentação de uma família é a fé. Este homem tinha fé. E Jesus começa por contar esta história destes 2 homens como aquele que ouve a minha palavra. Aquele que ouve a palavra. A família que ouve a palavra de Deus dia após dia está a alicerçar a sua casa sobre a rocha. A família que leva o dia a dia estudando a palavra do Senhor, tentando entender a palavra do Senhor, alicerça a sua vida sobre a fé. Quando Jesus disse, aquele que ouve a minha palavra e põe em prática, assemelho àquele que construiu a sua casa sobre a rocha. E todos nós sabemos, em Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, se a tua casa está sobre a areia, está neste momento Deus a dizer para ti, ouve a minha palavra. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Se tu queres ter uma boa coluna de alicerce no teu lar, ouve a palavra. Foi o próprio Jesus Cristo que disse, aquele que ouve a minha palavra constrói a sua casa sobre a rocha. Quantos lares levam o dia a dia a ouvir telenovelas, telejornais? Perdem o seu tempo murmurando uns dos outros, escutando o que os outros dizem, perdendo o tempo da sua vida, quando podiam estar ouvindo a palavra do Senhor. Não sou eu que digo, é Jesus que diz que aquele que ouve a minha palavra e a põe em prática constrói a sua casa sobre a rocha. Então, aquele que ouve a minha palavra, a fé vem pelo ouvir
e o ouvir da palavra de Deus. A primeira coluna que tu tens que ter na tua casa para que a tua família seja uma rocha firme é a fé. É a fé que, quando vierem os ventos, as tempestades, a fome, a crise que aí vem, a epidemia cada vez pior, é esta fé que vai alicerçar o teu lar. E quando passares pelas tempestades, e quando começares a escutar que vem fome, vem miséria, e que os filhos vão ficar sem roupas, como eu sei e ouvi dizer que o infantário em Lisboa, que as crianças iam de calções agora, e houve pais humildes que disseram porque não tinham dinheiro, não tinham posses para que os seus filhos se possam vestir nestes tempos que aí estão. Para que a tua casa não seja mais uma dessas, alicerça a tua casa na rocha, que é Jesus Cristo. Mas a casa, a primeira coluna, toda esta igreja que foi estruturada, antes de ser atijolerada, antes de levar uma placa, antes de levar um telhado, um pladur, todo o que ela tem, ela antes foram construídos os alicerces e as colunas. A primeira coluna da rocha de Jesus chama-se fé. E a fé vai ajudar-te a superar todas as necessidades, problemas e situações que se avizinham. A tua casa, para ser alicerçada na rocha, o primeiro ponto chama-se fé. O segundo ponto, para que a tua casa seja alicerçada na rocha, que é Jesus Cristo, chama-se sabedoria. Tu tens que ter sabedoria. As duas personagens que Jesus fala são chamadas, uma é chamada de prudente e o outro é chamado de insensato. Então, diz o Senhor Jesus que ele é prudente e diz que o outro é insensato. É a sabedoria que diferencia um do outro. O nosso lar, o teu lar, precisa de sabedoria de Deus para tomar decisões. E um dos motivos que faltava àquele homem insensato era a sabedoria. E diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e revela prudência a todos os que a praticam. O diabo tem sido astuto. O diabo tem sido muito inteligente. O diabo tem sido muito sábio nas famílias do século XXI. O diabo sabe muito bem que para criar uma geração nova tem que tornar algo novo. E esse algo novo chama-se crianças. E o diabo tem usado a internet, o Facebook, o YouTube, tem usado todos os instrumentos necessários para educar as crianças à maneira que ele acha que devem ser educadas. Há pais que deixam crianças com 5 anos mexer no telemóvel, pesquisar YouTubes, pesquisar tudo. Está errado, está. Sabem qual é que é a sorte da humanidade de hoje? É que não há lei que diga o contrário. Estamos a viver tempos de Sodoma e Gomorra. Estamos a viver tempos de Noé. Tempos em que tudo é permitido. Em que as crianças é que mandam nos pais. Em que as crianças é que abordam as suas necessidades aos pais e não os pais. Os pais prostram-se aos pés dos seus filhos. E se a criança não for aquilo que ela quer, ela grita, ela briga. E é esse o lar que o diabo está a criar no século XXI. Ele está a ser astuto, está a ser mais sábio que a própria igreja de Jesus Cristo. Quando nós devemos educar os nossos filhos, tu queres que o teu lar seja uma geração linda, esbelta, toma as rédeas, toma a atitude, toma a autoridade nesta hora. E és tu que tens que ter a sabedoria
e o respeito por Deus. A primeira coluna para que a tua casa seja forte e não seja destruída é a fé na palavra do Senhor. O segundo ponto é a sabedoria, porque o princípio, o temor a Deus, o respeito a Deus, é o princípio da sabedoria. Diz em Salmo 111:10, repito, 111:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudências todos os que a praticam. Ou seja, tu és prudente se tu praticares o temor, ou seja, se tu praticares o respeito, os teus filhos vão ter respeito por ti. Eu digo uma coisa sem medo, os pais deviam ser punidos judicialmente por deixar os seus filhos com 5, 4 e 6 anos mexerem em tudo que é YouTube, internet, tudo. Ou seja, o diabo é que os está a educar, porque o diabo sabe que uma criança consegue aprender línguas facilmente, consegue imitar facilmente tudo. Ele é muito astuto, ele sabe que as crianças são fáceis de aprender rapidamente. Então o diabo está a criar uma geração ao seu gosto e ao seu prazer. E os pais estão a ser insensatos. Está na hora de ter sabedoria e pegares nas rédeas do teu lar e seres tu a mandar. Antes que seja tarde demais. Antes que tu sejas como o homem insensato que Jesus ensinou. Que quando veio a tempestade, o vento, o frio, o vendaval, o terremoto, diz que a sua casa foi derrubada. Ainda estás a tempo de sair da insensatez para a prudência. Está na hora de criares o teu lar sobre a rocha, para que não seja destruído o teu lar. Prudência. Prudência é o princípio da sabedoria de Deus. Respeito e temor. Alicerça a tua casa no temor a Deus. Alicerça a tua casa na fé e alicerça a tua casa no temor a Deus. A terceira coluna para que a tua casa, o teu lar não seja destruído, chama-se obediência. O primeiro pilar é a fé. O segundo pilar é a sabedoria ou o temor. O teu lar ter temor a Deus. O terceiro ponto chama-se obediência. Jesus disse que um homem praticava a palavra e que o outro não praticava. Está lá no versículo 24 e 26. Um praticava e o outro não praticava. Outro aspecto que diferenciou um homem do outro foi a prática, ou seja, foi a obediência à palavra de Deus. Então o terceiro pilar para que a tua casa seja forte, a coluna do teu lar seja forte e não seja destruída por Satanás, é a obediência. E o que diferenciou um homem do outro foi a obediência. Um praticava, ou seja, um era obediente, o outro não praticava, ou seja, o outro não era obediente. E a casa ficou firme e o outro, a sua casa ficou destruída. O que é que Jesus nos está a ensinar? O que é que tu precisas de abrir mais na tua cabeça nesta noite para entenderes que é a obediência a Deus que constrói um lar forte? Mas onde é que está a dúvida nesta noite? Que não há casa forte sem obediência ao Deus Todo-Poderoso. Foi Jesus que disse: aquele que pratica, a sua casa será construída sobre o lar. E ele disse: aquele que não pratica, a sua casa será construída sobre a areia. Onde está a dúvida? É a obediência que constrói um lar forte. Se o teu lar não é obediente a Deus, fica sabendo que o teu lar vai ser destruído. Foi Jesus que disse: quando vier a tempestade, a fome, a epidemia, a miséria, quando vier agora a economia destruída mundialmente do Covid-19, o teu lar vai cair por terra,
Sabes porquê? Porque não há fé, não há temor a Deus e não há obediência a Deus. Mas se a tua casa tiver fé, tiver temor a Deus, que é a sabedoria, e tiver obediência, ficas sabendo que o teu lar não será abalado nunca. Onde é que está a dúvida? Jesus diz que aquele que pratica, a sua casa está sobre a rocha. Mas aquele que não pratica, a sua casa está sobre a areia. Tu podes mostrar a cara linda na igreja, nos teus amigos, na tua empresa, no teu emprego. Podes mostrar a cara linda a todos, mas o teu lar está a ser construído sobre a areia, se não praticas. Porque o Deus da rocha só se move pela obediência. O Senhor disse que maior é a obediência do que é o sacrifício. Melhor é obedecer do que sacrificar. Não vale a pena sacrificar-te se tu não obedeceres ao Deus poderoso. Onde é que está a dúvida? Tu queres que em 2021 a tua casa seja construída sobre a rocha, seja firme sobre a rocha e não seja derrubado pela fome e por todos os problemas que aí vêm? Então ser firme na fé, na sabedoria, que é o temor a Deus, e na obediência a Deus. Não adianta nós sermos uma família religiosa, chegar à igreja, aleluia, glória a Deus, amém, e é maravilhoso Deus, e cantar louvores, e depois o teu lar está a ser construído sobre a areia. Onde é que está a dúvida? Onde é que está a dúvida? O teu lar será forte e firme se tu não fores religioso e se tu não te enganares a ti próprio. Porque o problema da sociedade atual é que engana-se a si próprio. Mostra para fora aquilo que não é dentro. Eu prefiro mostrar para dentro aquilo que não sou para fora. Eu preciso ter fé. Eu quero ter sabedoria e temor a Deus. E quero obedecer à sua palavra. Eu preciso ter um lar e viver em fé, como diz Tiago 1:22. E é assim que nós conhecemos um lar de Deus. Um lar que tem fé. Um lar com temor. Um lar com obediência. E é a obediência que nos vai levar a criar um lar com rocha, com firmeza, com estabilidade. Porque esta é a vontade de Deus. E vocês sabem porque é que é a vontade de Deus? Porque senão eu não estaria aqui a falar hoje sobre isso. Porque Deus ama-vos. E porque Deus vos ama, Ele está a instruir-vos a vocês. Porque se Deus não vos amasse, Ele não teria a oportunidade hoje de estar aqui a falar sobre isso. Porque Ele quer dar-vos uma oportunidade. Todos nós temos os nossos erros, as nossas falhas. Todos nós temos as nossas limitações. Mas é por isso que nós precisamos da fé, do temor e da obediência, para podermos suportar as nossas falhas, as nossas limitações, os nossos dissabores. Eu tenho que amar o meu próximo. E muitas vezes nós dizemos na igreja: Senhor, eu amo o meu próximo. Mas o próximo que ela está a amar é aquele que está a 1000 quilómetros, não é aquele que está ao seu lado. O Senhor Jesus Cristo, quando Ele falava na sua língua nativa, no hebraico, amar o próximo, Ele estava a dizer amar aquele que vive contigo, ao teu lado, o teu esposo, a tua esposa, os teus filhos, os teus irmãos de fé, o teu próximo, aquele que está próximo de ti. Se Ele dizia amar o próximo, está lá longe, ama o teu próximo, obedece. A tua casa sob a rocha, ela só será alicerçada se for um alicerce de fé, um alicerce de sabedoria
e um alicerce da obediência. Alicerce ao teu lar na obediência. O quarto e último ponto de uma boa coluna para que o teu lar não seja destruído chama-se perseverança. As duas casas que estão no texto que Jesus falou, as mesmas duas casas passaram pelo mesmo terremoto, pela mesma chuva, pelos mesmos ventos, pela mesma enxurrada. Todas as famílias, sem exceção, em 2021, vamos passar por ventos, por tempestades, por enxurradas, por necessidades, por problemas, por dissabores, angústias. Todas as famílias, sem exceção. Quando Jesus se refere a estes dois homens, Ele não diz que um não esteve na chuva, que um não esteve no vento, que um não esteve na enxurrada. Ele diz que os dois passaram pelas mesmas necessidades. Os dois passaram pelo mesmo sacrifício. Os dois tiveram as mesmas dificuldades, as mesmas lutas. Mas houve um que foi prudente. Houve um que soube alicerçar o seu lar na fé, no temor a Deus, na obediência, e perseverou na tempestade, na angústia, nos problemas, nas tristezas, nas tempestades. Houve um que soube alicerçar a sua vida em Cristo, e por isso a sua casa não foi derrubada. Por isso é preciso perseverar, de forma que quando vier a tempestade, o vento, a enxurrada, os problemas, as desgraças, os dissabores, as epidemias, as pestes, se nós soubermos perseverar em fé, em temor, em obediência, o nosso lar será vitorioso. Quando Jesus disse: no mundo tereis aflições, Ele falou de uma forma generalizada. Ele não escolheu, não existe na Bíblia uma escolha de pessoas, situações, lugares. Jesus, quando disse no mundo tereis aflições, estava a falar-se para todos. Mas Ele disse: tende bom ânimo, eu venci. Ele é a rocha da vitória. Então eu tenho que me alicerçar a minha vida, o meu lar, nesta rocha que venceu. Porque em Cristo tu serás mais que vencedor. O apóstolo Paulo escreveu a carta dos Filipenses: em Cristo somos mais que vencedores. E é nesta perseverança, é neste amor que suporta tudo, como diz Coríntios 13. O amor suporta tudo. E é este amor, é esta forma de perseverar em amor, que vamos encontrar a verdadeira felicidade nos tempos que se avizinham. E quando passares pelas situações mais drásticas, quando passares pelas situações menos favoráveis, tu vais entender este contexto, este texto que Jesus Cristo dizia: aqueles que praticam a minha palavra constroem a sua casa sobre a rocha. É porque Ele sabia, é porque Ele sabe que nós não podemos ser aventureiros, não podemos ser distraídos, como
como o diabo nos quer entender. Não, Deus vai te dar, Deus vai abençoar. Não, Deus vai dar a tua maior bênção para o teu lar. Não vai faltar o pão, não vai faltar a água, o vinho, o mel, o emprego. Não. Isto só não vai faltar se a tua casa, a tua vida estiver alicerçada na rocha que é Jesus. Por isso podem pregar as vezes que forem necessárias e dizer que Deus vai te abençoar, Deus vai te dar. Eu até acredito que Deus vai dar. Eu até acredito que Deus vai abençoar a tua vida. Mas não te esqueças de uma coisa: se a tua vida estiver sobre a areia, tu recebes as bênçãos, mas serão destruídas, porque a tua vida não estava alicerçada sobre a rocha. Deus ama-te, e porque Deus te ama, Deus quer que a tua vida e o teu lar seja alicerçado na fé, na sabedoria, na obediência e na perseverança. Alicerça a tua vida, o teu lar, na perseverança. A família em 2021 precisa de ter alicerces muito firmes e muito sustentáveis. Eu sei que jovens que possam estar a escutar esta pregação desta noite podem não entender, até brincam. Mas eu quero dizer-te uma coisa. Para ti, jovem, se a tua vida não estiver alicerçada na rocha firme, será abalada. Quantos jovens estão a perder na droga, no álcool, e estavam sentados na igreja, mas um dia veio o vento, o problema, veio uma situação sobre a vida dele e a sua vida caiu. Sabem porquê? Porque nunca alicerçaram a sua vida sobre a rocha. Vinham apenas à igreja só por vir, por mexer na câmara de filmar, no computador, na mesa, limpar as cadeiras, mas não firmaram a sua vida na rocha. E porque não firmaram e pensavam que tinham a sabedoria todo, o conhecimento todo e que eram os grandes heróis, quando chegou o problema à sua vida, marcharam. E hoje muitos estão na droga, no álcool e etc. Em 2021, igreja, nós precisamos sustentar a nossa vida na rocha, ter um bom sustento, porque o que aí vem vai desmoronar a igreja. Precisamos estar firmes em fé, em sabedoria, em obediência e em perseverança. Precisamos estar bem sustentos para que quando vier nós possamos estar firmes. E a nossa casa pode ser abalada, mas nunca será destruída. A base deve ser Cristo. A base da tua vida, do teu lar, deve ser Cristo, representada pela palavra de Deus. Se tu estás a segurar a tua família nesta hora, eu quero dizer-te: fica firme e pede a Deus que te fortaleça a ti, que te fortaleça através da coluna da fé, que te fortaleça através da coluna da sabedoria, que é o temor a Deus, que te fortaleça através da coluna da obediência e que te fortaleça através da coluna da perseverança, para que o teu lar se possa em 2021 manter de pé. Mesmo que tu estejas sustentando a tua casa com as tuas forças, aguenta firme e fortalece-te na fé, na sabedoria, na obediência e na perseverança. Jesus está a levar o teu fardo nesta noite. E Ele não quer deixar que a tua casa seja destruída
batismo não durou nada. Porque o propósito da igreja, o propósito de Jesus Cristo para 2021 é salvar lares e famílias das garras do diabo. Compete-nos a nós ensinar. E porque Deus te ama, Deus falou contigo esta noite. E Deus deixou este recado para ti. Se tu queres que a tua vida fique firme em 2021, constrói a coluna da fé, a coluna da sabedoria, a coluna da obediência e a coluna da perseverança. Faz como este homem que Jesus falou, porque ele teve fé, sabedoria, obediência e perseverança. A sua casa, no momento mais difícil da sua vida, não caiu. Igreja, acorda. Jovem, acorda. Porque a chuva vai vir para todos. A fome vai vir para todos. A miséria vai vir para todos. A desgraça vai vir para todos. Mas se tu tiveres a tua vida firme na rocha, não vai cair. É uma promessa de Jesus. Foi Ele que prometeu. E vou orar por ti nesta noite, para que Deus abençoe o teu lar e fortaleça para que possas entender esta mensagem desta noite. Querido Deus Pai, o projeto mais lindo que Tu construíste ao cimo da terra não foram as estrelas, nem o céu, nem as árvores. Por isso Jesus ensinou que nós somos mais importantes que lírios do campo. Somos mais importantes que tudo o que existe sobre a terra. E como nós temos valor como família, como lar, nesta hora eu oro, Pai, para que Tu nos fortaleças. E fortaleça-nos com a coluna da fé, com a coluna da sabedoria, com a coluna da obediência e com a coluna da perseverança. Esta noite, nós colocamos o nosso lar no Teu altar e ensina-nos como podemos levantar estas 4 colunas. Estas 4 colunas que eu vou manter firme a minha família e o meu lar. Quando chegar a tempestade, quando chegar o vento, quando chegar a miséria, a pobreza. Nesta noite eu entrego o meu lar. E quero que o meu lar seja alicerçado sobre a rocha. A rocha que és Tu, Senhor Jesus Cristo. E quero agradecer-te, Pai, por nos dares a oportunidade de entender como é que este homem conseguiu alicerçar a sua vida, o seu lar, e não ser destruído. Foi através da fé, através do temor, que era a sabedoria, através da obediência e da perseverança. Faz de nós, Senhor, em 2021, como fizeste com este homem. Ensina-nos e fortalece-nos, para que o meu lar não seja destruído. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus ricamente abençoe as vossas vidas em 2021, no nome de Jesus. Amém. Olá família, acredito que esta palavra foi uma bênção para a minha vida e para a tua vida e como o Luís referiu,
uma das colunas que é importante é a coluna da obediência. E uma das formas de nós obedecermos a Deus é através da nossa oferta, através do nosso dízimo. Então, gostaria de te convidar a abençoares esta casa, a abençoares esta obra, a abençoares o reino de Deus, através da tua oferta, através do teu dízimo e também, se quiseres, podes também contribuir para cabazes que serão entregues às famílias mais necessitadas. Cada cabaz custa 60 euros. Estará a passar aqui o NIB e o MBA da igreja para que possas então fazer a tua oferta e que Deus abençoe muito a tua vida, e vão agora passar os avisos sobre os cultos durante a semana.